Amados irmãos e irmãs, nessa noite o Senhor Ele tem um projeto para realizar na minha e na sua vida. Esse projeto ele já foi realizado há 2000 anos atrás, mas muitas e muitas vezes nós ainda não o conhecemos e nem o experimentamos. Nós vamos ver hoje que também no Antigo Testamento Deus já tinha esse plano e já tinha esse projeto. E qual que é o plano e o projeto de Deus? Salvar os seus filhos. Não existe outro plano e projeto na face da terra que possa ser maior do que esse projeto de Deus. Talvez você tenha projetos e planos para a sua vida pessoal, e isso é bom, é necessário, mas o nosso maior projeto e plano que nós devemos assumir é a salvação de Deus na nossa vida, amém? Por isso o tema dessa pregação é tempo de voltar para Deus. Repita isso comigo, diga: é tempo de voltar para Deus. Amém? Por isso eu quero que você pegue comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 3. Enquanto você procura, quero me apresentar, que tem algumas pessoas aqui, que talvez não me conheçam. Meu nome é André, tenho 33 anos, sou casado com a Érica, que é a coordenadora desse grupo de oração. Temos 2 filhos, a Isadora de 9 anos e o João André de 3 anos. Somos por graça e misericórdia de Deus alcançados por Ele aqui neste grupo de oração. Este ano vai se completar 9 anos, dessa caminhada que o Senhor nos resgatou, mais precisamente no dia 4 de maio do ano de 2009, aonde nós descobrimos esse projeto de salvação que Deus tinha para a nossa vida, e aí nós ficamos encantados com esse projeto de salvação de Deus para nós. A gente não imaginava que Deus, na sua infinita grandeza e na sua infinita bondade, poderia dar para nós o seu próprio Filho. E nós descobrimos que Ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E isso mudou a nossa vida. Que essa mesma frase, que esse mesmo versículo bíblico possa também mudar a tua história. O Senhor Jesus morreu para te salvar. Amém? Jonas capítulo 3. A conversão de Nínive e o perdão divino. A palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas a segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia-lhe a mensagem que eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra de Yahvé. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia. Pregou então dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cingiu-se com um pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive como um decreto do rei e de seus grandes, homens e animais, gado miúdo e graúdo, não provarão nada, eles não pastarão e não beberão água, cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor, e se converterá, cada qual de seu caminho perverso, e da violência que está em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte atrás, arrependa-se e revogue o ardor de sua ira, de modo que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçava fazer-lhes e não fez. Capítulo 4. Mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto, e ele ficou irado. Orou a Yahvé dizendo: ai, Yahvé, não era justamente isso que eu dizia quando eu estava ainda em minha terra? Por isso, fugi apressadamente para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor, e que se arrepende do mal.
Mas agora, Yahvé, toma, eu te peço, a minha vida, pois é melhor para mim a morte do que a vida. Yahvé disse: tens por acaso motivo para te irar? Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade. Lá construiu uma tenda e assentou-se à sua sombra, para ver o que acontecera na cidade. Yahvé Deus fez crescer uma mamoneira sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e libertá-lo do seu mal. Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. No outro dia, ao surgir da aurora, Deus mandou um verme, que picou a mamoneira, a qual secou. Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental que açoita. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então pediu a morte e disse: é melhor para mim morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Ele disse: está certo que eu me aborreça até a morte. E Yahvé disse: tu tens pena da mamoneira, que não te custou trabalho e que não fizesses crescer, que em uma noite existiu e em uma noite pereceu. Eu não terei pena de Nínive, a grande cidade onde há mais de 120 mil seres humanos, que não distingue entre direita e esquerda, assim como muitos animais. Amém? Vamos aplaudir essa palavra, dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Nós estamos acostumados a ouvir essas passagens até o capítulo 2. Porque no capítulo 1 e o capítulo 2, ele vai falar da missão que Deus tinha dado para Jonas, porque Deus deu essa missão para Jonas, para ir até a cidade de Nínive e levar a sua palavra, e levar a salvação até Nínive. Porém, Jonas, no capítulo 2, vai dizer que Jonas desviou para Tarsis, e ali um grande peixe o engoliu e o trouxe de volta para a praia. Por isso que no capítulo 3 vai dizer que a palavra de Deus foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Quando Jonas de novo voltou à terra, ali Deus dirigiu de novo a palavra a Jonas e disse a Jonas: olha, Jonas, vai a Nínive e proclama o oráculo, proclama a palavra que eu te disser. Mas Deus tem um plano de salvação para todos os homens. Porque quem era Nínive? Nínive era uma cidade violenta, era uma cidade que estava caminhando longe de Deus, era uma cidade que não orava, era uma cidade que queria viver por si só, pelas suas próprias forças, que não reconhecia Deus como Criador, que não tinha experimentado ainda o amor de Deus na sua vida. Mas Deus mesmo assim não virou as costas para Nínive. Fala para quem está do teu lado, fala: Deus não virou as costas para você. É necessário, irmãos, nós termos essa consciência, porque foi isso que conquistou meu coração há quase 9 anos atrás. É saber que, independente de tudo que eu fiz, mesmo assim Deus não tinha virado as costas para mim. Independente de tudo aquilo que eu fui, de todo o mal que eu causei na minha vida e na vida dos outros, mesmo assim eu experimentei um Deus que nunca tinha virado as costas para mim. E aí a cidade era muito grande, vai dizer a palavra, e duraria 3 dias para passar por ela de caminhada. Você imagina uma cidade de mais de 120 mil pessoas, o quanto demora. Mas Jonas, ele não estava contente com o chamado de Deus para a vida dele. Deus tinha dado uma missão para Jonas, era para ele ter gastado 3 dias, diz a palavra que com 1 dia ele fez. Porque Jonas, ele vai dizer a alguns estudiosos que Jonas, ele desviou o seu caminho para Tarsis no capítulo 1 e no capítulo 2, que vai falar isso daí. Ele não quis ir para Nínive na primeira vez que o Senhor falou para ele. Por quê? Não porque ele queria fugir de Deus,
mas é que ele tinha raiva daquela cidade. É porque ele também tinha sofrido naquela cidade. É porque ele não queria ver a conversão daquela cidade. Por isso ele sai pela cidade dizendo em um dia, o que duraria 3, ele disse em um: olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Embora o povo de Nínive nunca tinha experimentado a Deus, mas sabia que Deus existia. Muitos e muitos de nós, na nossa vida cotidiana, muitos e muitos dos nossos que estão aí fora, embora não experimentaram a Deus, mas sabem que Deus existe. E aí, quando os homens de Nínive viu que a coisa ia ficar feia para o lado deles, quando o povo de Nínive viu que a palavra de Deus era de destruição, que veio pela boca de Jonas, o povo de Nínive teve uma reação. Olha o que vai dizer, qual foi a atitude. Os homens de Nínive, versículo 5, creram em Deus, convocaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E a notícia também chegou ao rei de Nínive. Qual que é a nossa reação quando nós sabemos que Deus não virou as costas para nós? Qual que é a nossa reação quando nós descobrimos que tem um Deus que nos ama, como já foi dito aqui desde o início desse grupo de oração? É também ir ao encontro dele. Eles disseram: vamos levantar, convocar o povo, porque a fé começou a brotar no coração daqueles homens. E eles começaram a perceber que eles não podiam ficar mais de braços cruzados, mas eles tinham que orar. Eles tinham que buscar a Deus. Porque o próprio Jesus, ele disse para nós no Novo Testamento que tudo pode ser mudado pela oração. Pergunta aí para esse irmão, fala: tem alguma coisa que precisa mudar na tua vida ou não? Se tem alguma coisa que precisa mudar, nós precisamos começar a orar. A Igreja Católica vai dizer o seguinte, o Catecismo da Igreja vai dizer assim: quem reza certamente se salva, quem não reza certamente se condena. Por isso que no grupo de oração a gente insiste tanto: olha, vamos orar, olha, pega na mão desse irmão, agita ele aí, faz com que saia pelo menos uma palavra de louvor, começa a orar, começa a proclamar palavras. Há uma santa da igreja que diz assim: como podes dizer que não consegue orar assim? Tem muitas palavras para conversar com os outros, aí para conversar com Deus a gente tem vergonha. Mas aquele povo, eles falaram: é agora ou nunca. É agora ou nunca. Eles provaram da bondade de Deus, porque quando Deus viu que aquele povo tinha se levantado, tinha orado, tinha jejuado, o que Deus fez? Deus voltou atrás. Deus voltou atrás, porque o Salmo 34, versículo 9 vai dizer o seguinte: provai o Senhor, porque Ele é bom. Pega aí comigo, Salmo 34, versículo 9. Salmo 34, 9. Amém? O que está escrito aí? Provai e vede como o Senhor é bom. Como que nós vamos conhecer que Deus é bom? Somente provando. Sem provar a Deus, nós nunca iremos saber que Ele é bom.
Se nós não tivermos uma atitude, provai-os e vede como Yahvé, como o Senhor é bom, feliz o homem que nele se abriga. Feliz o homem que nele se refugia. Não é para se esconder, mas é para procurar abrigo em Deus. Vira aí a sua página, a página da sua Bíblia, no versículo 11. Os leãozinhos passam necessidade e fome, mas nenhum bem falta aos que procuram a Yahvé. Aplauda essa palavra. É muito forte essa palavra para nós. Está dizendo que os animais, os leãozinhos passam fome, mas nada falta para aqueles que procuram a Yahvé. Nada falta. Não está dizendo alguma coisa não vai faltar. A palavra está dizendo nada. Nada vai faltar para mim e para você se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Nada vai faltar. Pega aí comigo Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30. Ezequiel 18, 30. Pega no 31. Ezequiel 18, 31. Quando a palavra ela diz que nada falta para aqueles que buscam ao Senhor, não é um buscar de vez em quando, não é um buscar somente, eu não estou dizendo aqui buscar somente no grupo de oração, não. Aqui é onde nós unimos a nossa oração, aonde nós alcançamos milagres também, porque nós oramos em comunidade, assim como os apóstolos oraram após o Pentecostes. Mas esse buscar a Deus não pode se resumir somente à segunda-feira. Esse buscar a Deus precisa ser diário. Esse buscar a Deus precisa ser constante. Tem gente que fica esperando para rezar somente quando vem no grupo de oração. Tem gente que lê a Bíblia somente quando vem no grupo de oração. E tem gente que nem quando vem no grupo não lê a Bíblia. Aí como que não vai faltar nada? Se a palavra está dizendo, como que nada falta para aqueles que procuram a Yahvé? Que jeito que eu procuro a Deus? Através do Santo Terço, rezando o Santo Terço diariamente. Como que eu procuro a Yahvé? Lendo as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eu quero que nada falte para mim. Quando que eu procuro a Yahvé? Quando eu venho na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa. Quando eu sou fiel à Santa Missa, pelo menos aos domingos, como pede a igreja, para nós católicos, nada me falta. Diga assim comigo, nada vai me faltar. Se eu procurar a Deus constantemente. E eu posso dizer para você, faça a experiência. Muitos aqui já estão fazendo, muitos aqui já sabem o que eu estou dizendo. Mas não é também a palavra, São Paulo vai dizer, não podemos também relaxar na nossa conduta, porque nós podemos achar que nós já procuramos a Deus demais e agora nós temos que deixar para os outros. Fala para quem está do teu lado, fala, tem lugar para todo mundo. Fala, Deus é grande demais. Amém? Olha o que está dizendo aqui, Ezequiel 18, 31. Lançai fora todas as transgressões que cometesses, formai um coração novo e um espírito novo, porque a vez de morrer, ó casa de Israel, eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja oráculo do Senhor em Yahvé. Convertei-vos e vivereis. Aonde está a nossa vida? A nossa vida está na nossa conversão, na nossa mudança de vida. Deus não se alegra, eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, nem na minha, nem na sua, nem daqueles que estão morrendo hoje sem conhecer a Deus. Deus não tem prazer. Não alegra o coração de Deus, mas pelo contrário, entristece o coração de Deus as pessoas que morrem sem conhecê-lo.
E Jonas, mesmo na sua rebeldia, sendo um profeta rebelde, não querendo a conversão daquele povo, ele foi. Deus também ele tem uma missão para mim e para você. Hoje nós estamos como Nínive, mas também estamos como Jonas, que precisamos levar essa salvação para todos, aqueles que ainda não conhecem a Deus, porque é tempo de voltar para Deus, não só a mim, não só a você, mas todos nós. Por que nós não podemos ficar vivendo a nossa fé lá na nossa casa somente? Porque tem um monte de gente. Santo Antônio de Pádua já dizia que muitas pessoas, o único evangelho que elas vão ler é a minha vida e a sua vida. É a nossa vida que será um evangelho para a vida das pessoas. E aí, Jonas, no capítulo 4, que nós proclamamos, Jonas, ele não queria que Nínive fosse salva. Jonas, ele foi rebelde. Embora sendo um profeta de Deus, ele não queria a conversão de Nínive. Tanto que Jonas, ele vai montar uma tenda fora da cidade de Nínive. E vai dizer o capítulo 4 que Deus faz brotar, faz nascer ali um pé de mamoneira em um dia, e no outro dia ele fez com que um bichinho fosse e picasse o pé de mamoneira e o matasse. Jonas, quando ele viu aquele pé de mamoneira crescer, ele ficou contente, porque fez sombra. Mas quando ele viu aquele pé de mamoneira morrer, ele se entristeceu mais uma vez. Aí, Deus é fantástico, ele usou essa comparação para Jonas. Ele disse: Jonas, se você está tão preocupado com o pé de planta, que hoje nasce, você não fez nada para que ele nascesse, nem para que ele morresse. O que isso significa para nós? Significa que muitas e muitas vezes nós temos dado, se preocupado até demais com coisas que não têm valor, ou com coisas que não são tão valiosas e que não servem para a nossa salvação. Por que Deus usou essa comparação com Jonas? Vou usar uma comparação. Muitas e muitas pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, ama mais um cachorrinho do que a sua própria família. Muitas e muitas pessoas, muitos e muitos casais se casam, adotam, compram um cachorrinho porque não querem ter filhos. Muitas e muitas pessoas hoje põem a sua fé num pé de árvore, que sai abraçando árvore por aí para recolher energia do pé de árvore, mas não é capaz de abraçar a própria cruz para viver a própria salvação. E aí Deus vai falar a Jonas: não fez nada para esse pé de planta. E aí você está preocupado: como que eu não iria me preocupar com mais de 120 mil pessoas que nunca tinham me experimentado, que nunca tinham vivenciado? Mas Jonas era um profeta do Senhor, mas não tinha se abrido ainda ao grandioso e infinito amor de Deus. Muitas e muitas vezes nós somos esse Jonas dentro da própria igreja. Nós vemos as pessoas chegando, pessoas novas chegando, pessoas ali com fé, a fé brotando no coração, conversões acontecendo, e aí nós temos a mesma reação de Jonas. Ficamos preocupados: será que esse cara vai chegar primeiro que eu no céu? Nossa, esse cara, essa pessoa, olha essa mulher, olha essa menina, como a fé dela, a fé dele. Eu estou preocupado. E aí nós vemos muitas pessoas dizendo assim: olha, cuidado. Por quê? Porque nós não podemos começar. Muitos começaram fervorosos desse jeito, mas depois foram esfriando. Você vai ver, você está no primeiro ano, no segundo ano, você está na primeira semana você vai bem, segunda semana também, primeiro mês você vai, mas você vai ver, depois que dá um ano, vai enjoando, a pessoa vai se esfriando.
nós ouvimos isso quando nós iniciamos a nossa caminhada. É uma bênção de Deus. Mas eu quero dizer para você que o próprio Jesus, ele usou essa mesma comparação. Pega aí comigo Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25. Nós vamos ver aqui a segunda parte do filho pródigo. O filho mais velho que estava dentro de casa há muito tempo com o pai, mas não tinha experimentado o amor do pai ainda. Jesus, em algumas traduções, ele vai chamar os fariseus de sepulcro caiado. Não entra no céu e nem deixa os outros entrar. Muitas e muitas vezes nós corremos o risco de ser também essas pessoas que nem entra e nem deixa os outros entrar. Olha o que está dizendo essa passagem aqui de Lucas 15, 25. Seu filho mais velho estava no campo. Quando de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me desses um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado? Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Amém. Nós vemos aqui a mesma situação de Jonas. O filho mais velho vendo aquele filho que tinha esbanjado todos os seus bens com prostitutas, com festas, com farras, com bagunça, e aí voltou para casa o pai, todo alegre, todo contente de ver aquele filho retornando, que tinha saído. Mas aquele filho estava voltando, mas o filho mais velho vai dizer a palavra. Ele replicou ao pai e disse: eu nunca transgredi um só dos vossos mandamentos, sempre estive contigo, e tu nunca me desses um cabrito, nunca me desses uma galinha para fazer uma frangada com meus amigos. E aí, para esse teu filho que custou todos os seus bens, você mata um novilho. E o pai disse: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Esse teu irmão estava perdido, foi reencontrado. Estava morto, tornou a viver. Essa é a pedagogia de Deus desde o Antigo Testamento. Procurar aqueles que estão perdidos. E eu digo para você, se Deus não tivesse essa pedagogia de procurar aquele que estava perdido, eu não estava aqui, nem você estava aqui, nenhum de nós estávamos aqui. Porque a maioria de nós aqui já estivemos perdidos um dia. Por isso eu digo para você, Deus estava te procurando. Deus estava te procurando. Vai dizer Lucas no capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar aquilo que estava perdido. Fala assim comigo: Jesus estava me procurando. E aí eu pergunto para você, será que ele te encontrou? Será que ele te encontrou? Porque não quer dizer somente com presença na igreja. Quantas e quantas vezes a gente vem na igreja, mas a gente não se deixa encontrar por ele.
Não, muitas e muitas vezes nós viemos, estamos até presentes aqui, mas quando nós saímos a gente esquece daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus hoje nos deu. Porque se estamos longe de Deus, estamos em ruínas. Por que Deus desistiu de destruir Nínive? Porque Nínive já estava destruída há muito tempo. Nínive já estava destruída porque a vida longe de Deus é uma vida totalmente destruída. É ou não é? Pega comigo para nós irmos para a oração. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Amém? Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato. Construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela desmoronou e grande foi a sua ruína. Aqui está o relato de um homem, de uma mulher que ouve a palavra do Senhor e as coloca em prática. Aqui está o Senhor dizendo para nós que não basta somente ouvir, não basta nós somente ouvirmos se nós não colocarmos em prática no nosso dia a dia, mesmo com os nossos erros, mesmo muitas e muitas vezes querendo acertar e acabar errando, mesmo com as nossas próprias fraquezas, mas ter o desejo de recomeçar. Quantas pessoas que iniciaram muito bem, ouviram a palavra, começaram a colocar em prática, mas aí foram errando de novo, e aí acabou, em vez de desistir de errar, desistiu de praticar a palavra. Mesmo que as pessoas não te entendam, mesmo que as pessoas não te compreendam, está cheio de Jonas aí fora querendo roubar a fé dos outros. Cheio de Jonas aí fora, somente para apontar o dedo e dizer o seguinte: mas você é da igreja? Nossa, diz que é da igreja fazendo isso? Muitas e muitas vezes a pessoa não quer olhar para dentro e fica apontando o erro do outro. Não estou dizendo que nós estamos certos em errar, não, estamos errados quando erramos. Mas nós temos que ter a consciência de recomeçar. E como que nós, como católicos, recomeçando? É buscando o confessionário, é se confessando, é abandonando o pecado. Mas aí, nós fomos livres do pecado no confessionário, mas aí a gente acaba dando ouvido para os Jonas que estão aí fora. Já fomos livres, já confessamos, já nos libertamos do pecado, mas o Jonas não quer saber, ele quer apontar. Você pode fazer 10 coisas boas para uma pessoa, mas se você fazer uma coisa que não foi agradável a ele, ele esquece as 10 e fica só naquela uma. É assim ou não é? Estou errado? Não.
Jonas que muitas vezes tem se levantado, mas está dizendo a palavra de Deus. E isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com o sacerdote, acontece com todos aqueles que estão no processo de conversão, assim como estava Nínive no processo de conversão, e Jonas estava apontando o dedo. Um só queria tirar a fé de 120 mil. Muitas e muitas vezes a palavra dos outros tem mais força na sua vida do que a própria palavra de Deus. Mas diga assim comigo: Senhor Jesus, é tempo de voltar para Ti. Independente daquilo que já falaram de mim, daquilo que já tentaram me destruir, das palavras que foram lançadas sobre a minha vida, eu hoje quero me levantar, Senhor. Independente se um dia alguém quis me derrubar, o Senhor me levanta. E eu quero dizer para você, quantas e quantas vezes nós caímos, pode ter a certeza que Deus vai nos levantar. Seja qual for a queda que eu e você nós tivermos, o Senhor, creia, mesmo que as pessoas criticarem, zombarem, mesmo que as pessoas quiserem tirar a sua fé, acredita naquilo que Deus está dizendo, coloca a palavra de Deus em prática, ora para a sua salvação, ora para a salvação da tua casa, ora para a salvação da tua família. Às vezes conversando com os outros aí na rua, né, que às vezes não nos conhece ainda da igreja, ainda tem aquela lembrança de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, aí pergunta pra gente assim: nossa, você virou protestante, evangélico? Eu falei: não, eu sou católico. Ah, você fala tanto glória a Deus, eu achei que quem fala assim é evangélico. Mas não sabe que a palavra de Deus, o Salmo no capítulo 39, versículo 17, vai dizer o seguinte, tradução da Ave Maria: digam sem cessar aqueles que necessitam do vosso auxílio, glória ao Senhor. É para dizer sem cessar, não é para dizer de vez em quando. Só aqueles que necessitam do auxílio de Deus. Você precisa do auxílio de Deus? Então não tenha vergonha de dizer glória a Deus, não tenha vergonha de dizer glória ao Senhor. Mas esta palavra precisa cair no meu e no teu coração, porque Deus quer reconstruir a Nínive que estava destruída. Deus quer reconstruir a tua vida, a minha vida. Se em algum momento ela estava destruída, só Deus pode reconstruir, mais ninguém na face da terra. Só aquele que te fez. Um dia eu recebi, isso foi até da Madalena, logo quando eu estava começando, ela nem lembra disso, mas eu lembro até hoje. Ela me entregou uma frase ali na porta dizendo assim: aquele que te fez, sem você, não poderá te salvar sem você. Aquele que me fez, sem a minha intervenção, não poderá me salvar sem a minha decisão. Só isso. Aquele que te fez sem que você quisesse, não poderá te salvar sem a tua própria vontade, sem o teu próprio desejo.